Queridos, vamos meditar na palavra? Amém? O texto que Deus colocou no meu coração hoje foi o texto de Êxodo, capítulo 12, versículos de 37 a 41. Êxodo 12, de 37 a 41. Amém, queridos? O texto diz assim, Êxodo 12, versículo 37, a partir do 37. Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado, muitíssimos animais, e cozeram bolos asmos da massa que levaram do Egito, pois não se tinha levedado, porque foram lançados fora do Egito. Não puderam deter-se, e não haviam preparado para si provisões. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que ao cabo dos 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Amém? Oremos. Pai, nesta manhã abençoada, em que teu povo se reúne, a tua igreja, Senhor, busca a tua face. Por isso que nesta manhã, Senhor, fale aos nossos corações, que tu tenhas liberdade de entrar no mais fundo do nosso ser e chacoalhar o nosso espírito, Senhor, para que em nome de Jesus nós sejamos transformados a cada dia, através da tua presença bendita, através da tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Entregamos tudo nas tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. E oramos também, Senhor, pela Manu, a filha da Vânia, neta da dona Antônia, que está passando por uma internação, com problemas no pulmão, Senhor. Que tu venhas sobre esta criança, Senhor, ela tem 1 ano apenas, meu Pai. Que tu venhas sobre ela, Senhor, restaurando a saúde nela, Senhor, em nome de Jesus. Tu és um Deus que opera sinais e maravilhas, Senhor. E nós cremos, Senhor, que tu has de levantar a Manu ali daquela cama, daquele leito hospitalar, Senhor, e crescer, Senhor, a cada dia mais, Senhor, para que o teu nome seja glorificado na vida dela, Senhor, em nome de Jesus. Oramos também, Senhor, pela Tula, pela TT, que estão saindo de missão, Senhor. Que o Senhor seja com elas, meu Pai. Que o Senhor abençoe os caminhos delas, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor coloque, Senhor, o teu manto de proteção, Senhor. Que toda a sabedoria que vem do teu trono seja com ela, Senhor. No liberar a palavra, Senhor, e uma palavra de vida para as pessoas, meu Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor as leve, Senhor, e faça uma revolução neste lugar onde elas estão sendo enviadas, Senhor. Que as tuas servas tenham intrepidez, Senhor, para levar, Senhor, aquilo que o teu Espírito colocar no coração delas. E em nome de Jesus, Senhor, muitas vidas sejam ganhas e transformadas ali na Rússia e na Guatemala, Senhor. Como igreja, Senhor, nós as abençoamos, Senhor, e declaramos, Senhor, o teu poder manifesto sobre elas em nome de Jesus, Senhor. E nesta hora, Senhor, fala aos nossos corações, meu Pai. Fala a cada um de nós, Senhor. Por isso, Senhor, que nós tenhamos liberdade neste lugar, Senhor, do mover do teu Espírito, meu Pai. Por isso, estenda o teu manto de proteção neste lugar, Senhor, para que nenhuma palavra seja perdida, ó Deus. E tudo aquilo que for ser ministrado, Senhor, alcance os nossos corações, Senhor, para que em nome de Jesus, Senhor, nós sejamos uma igreja viva, Senhor, abençoada e abençoadora, Senhor, para a honra e glória do teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém, igreja abençoada do Senhor. Que maravilha quando nós nos reunimos para meditar na palavra do Senhor, para aprender aquilo que o Senhor quer nos ensinar. E durante os últimos 15 dias, Deus tem colocado muito forte no meu coração a respeito de Egito. E uma certa manhã eu acordei com uma frase na minha frente, uma frase escrita assim. Quando abri os olhos, eu li uma frase colocada por Deus na minha frente,
que quer dizer essa frase? Saímos do Egito, mas o quanto de Egito ainda temos dentro de nós? Amém, queridos? O quanto de Egito ainda temos dentro de nós? E Deus vem me ministrando nesses dias, e Ele colocou esse texto no meu coração. Porque como igreja do Senhor, nós precisamos ser lançados, nós precisamos representar o nome do Deus vivo aqui nos lugares onde estamos inseridos, e onde nós plantarmos os nossos pés. A palavra de Deus, ela tem que sair da nossa boca, viva e certeira, para trazer transformação no coração das pessoas. E Deus me levou ali até aquela saída do Egito, do povo de Israel. O texto fala de 430 anos, um tempo enorme, mas esse não foi o tempo em que eles estiveram realmente como escravos ali no Egito. Não chegou a 300 anos de escravidão. Mas esse texto fala desde o momento em que Abraão, ele entrou na terra em que Deus o colocou, e ele foi enviado ali para o Egito. E 430 anos é um tempo enorme, queridos, é um tempo que marca as nossas vidas. Eu não sei quando você se converteu, eu não sei quando Jesus te achou, mas com certeza deve ter levado pelo menos 12 anos, porque antes de 12 anos nós não nos batizamos, nós não temos muito entendimento ainda do que significa a salvação, do que significa o reino de Deus. Então nós passamos no mínimo 12 anos nesse tempo em que as coisas não acontecem na nossa vida, e as coisas não aconteciam na vida daquele povo. E Deus, escutando as lamúrias, o clamor, Ele levantou um líder, Moisés, para, através dele, ir ali e libertar esse povo daquela situação de escravidão. E lançou 10 pragas contra aquele povo, e trouxe um grande sofrimento para os egípcios, e trouxe um grande peso sobre a vida dos egípcios, até que o faraó, o líder, ele se rendeu a tudo aquilo que Deus vinha fazendo, e ele liberou o povo para sair daquele lugar. O povo, apesar de todas as coisas que estavam acontecendo, Deus fez uma aliança com aquele povo. A última praga foi a respeito dos primogênitos, como o pastor Heitor pregou aqui a semana passada. E isso simboliza algo que iria acontecer muitos anos depois, através de Jesus Cristo, que se entregou como um sacrifício vivo por cada um de nós. E é interessante que cada um de nós tem uma história para contar, uma história de conversão. Eu me lembro que no dia 11 de janeiro, de 1987, Deus colocou no meu coração algo muito forte. E eu ali numa igreja batista, eu saí do meu lugar, eu estava num dos últimos lugares, e eu me dirigi ali, na direção do pastor, e ali eu me ajoelhei, e entreguei o meu coração para Jesus. Já faz algum tempo, 1987, já faz bastante tempo, né? E eu creio que cada um de nós tem uma história para contar a respeito da conversão. Cada um de nós tem uma história. Muitos de nós conhecemos Jesus pela dor. Eu posso dizer para vocês que eu não conheci Jesus através da dor. Eu conheci Jesus através do amor. Eu não estava passando por nenhum problema físico na minha vida, eu não estava passando por nenhum problema emocional, eu não tinha nenhum tipo de dificuldade na área financeira, na área relacional. As dificuldades não estavam acontecendo na minha vida naquele tempo, mas foi o amor de Deus que me levou até Ele. E eu creio que cada um de vocês tem uma história para contar. Uma história para contar
nessa conversão. E o interessante é que, uma época da vida nossa, Jesus, ele nos acha. Porque não adianta nós querermos achar que nós achamos Jesus. Não, Jesus é que nos acha. Isso é o Evangelho. O Evangelho é uma oferta de Deus para cada um de nós. Uma oferta viva, de vida, para cada um de nós. Jesus te achou, Jesus me achou, Jesus achou a cada um de nós. E isso foi algo sensacional nas nossas vidas. Isso foi algo sobrenatural nas nossas vidas. Porque um justo, morrendo pelo injusto, Jesus, ele substituiu a sua vida perfeita pela nossa vida pecaminosa. Ele pagou com a sua própria vida a pena pelo pecado que cometemos. Porque o salário do pecado é a morte, como a palavra de Deus nos ensina. E aquele povo, ele pode ensinar muito para cada um de nós. Saímos do Egito, mas o quanto de Egito ainda temos dentro de nós? O que o Egito representa, queridos? O Egito representa escravidão. O Egito representa prisão. E isso pode ser em cada área das nossas vidas também. O povo era prisioneiro, mas eles tinham uma prisão espiritual também. Eles estavam espiritualmente totalmente afastados de Deus, emocionalmente afastados de Deus. E eles se contentavam muitas vezes com aquela pobreza daquele lugar, aquela pobreza espiritual daquele lugar, queridos. E essa é a nossa vida. Quantas vezes nós estamos vivendo situações difíceis, e quando Jesus te encontrou, eu creio que você olha para a sua vida antes de encontrar Jesus, e você vai ver uma vida sem sentido, uma vida sem direcionamento, uma vida em que as coisas se iniciam, elas são conduzidas e elas acabam. Você não tem um sonho maior. E é isso que eu quis dizer quando eu falei aquilo que aconteceu comigo. Eu achava que eu não tinha problemas, mas qual que era o meu problema maior? O pecado que assolava a minha vida. E essa é a nossa vida antes de Jesus. Nós muitas vezes não temos discernimento do nosso pecado, muitas vezes nós não temos discernimento das coisas erradas que nós fazemos. O povo judeu aceitou aquela oferta. Eles aceitaram aquela oferta oferecida por Deus. E eu creio que cada um de nós também, se você não teve a oportunidade ainda de aceitar essa oferta dada por Deus, aquilo que Jesus pode fazer por você, você pode fazer nesta manhã. Mas esse é o propósito das nossas vidas. Esse é o propósito que cada um de nós temos que ter. Prisioneiros na área emocional. Quantas vezes nós achamos que a nossa vida não tem sentido? Que a nossa vida não se reflete em grandes coisas, que as coisas não dão certos para nós. Prisioneiros na área física, quantas vezes nós achamos que qualquer tipo de problema físico que nós temos é algo que vai nos apagar, é algo que nos leva para baixo. Quantas vezes nós não temos sentido de continuar pelos problemas físicos que enfrentamos. E os problemas espirituais, quantas vezes nós nos achamos tão distantes de Deus, tão distantes daquilo que Deus pode fazer na vida de cada um de nós. A redenção chegou para aquele povo. Deus, ele tirou aquele povo do Egito. E Deus, ele nos tira do Egito também, da situação de morte
em que nos encontrávamos, para trazer vida para cada um de nós. E essa redenção chega quando nós aceitamos esse sacrifício oferecido por Jesus. Mas, muitas vezes, como aquele povo saiu do Egito, eles saíram do Egito, mas eles ainda carregavam muitas coisas ainda relacionadas com o Egito, com a escravidão, com a prisão emocional, com a prisão física, com a prisão espiritual. Eles ainda carregavam muito daquilo na vida deles. E quantas vezes também nós paramos para pensar, quanto que nós ainda carregamos de prisões emocionais, de prisões físicas, de prisões espirituais ainda nas nossas vidas? Deus nos chamou para a liberdade. Liberdade em todas as áreas das nossas vidas. As atitudes daquele povo, quando eles saíram do Egito, elas não eram condizentes com a liberdade que Deus queria trazer para cada um deles. Eles ainda carregavam muitas coisas da velha criatura, daquela natureza onde eles estavam. E quanto de nós ainda carregamos coisas da nossa velha criatura, antes do nosso conhecimento da palavra, antes do nosso conhecimento de Jesus? E esses sintomas que essas pessoas apresentavam ali, naquele caminhar de saída do Egito, eles foram chamados do Egito para ir até o Monte Sinai adorar a Deus. Esse foi o chamado deles. E esse é o chamado das nossas vidas. Nós somos chamados para a situação de pecado em que nós nos encontrávamos, para quê? Para adorar a Deus, para reverenciar o Deus maravilhoso que nós servimos, para reverenciar o Deus que está acima do impossível, o Deus que está acima de todas as coisas. Quais são os impossíveis para você hoje? O que você tem carregado de impossível dentro do seu coração? Deus quer ministrar você nessa manhã. Ele quer abrir essa porta para que esse impossível que você acha que tem prendido a sua vida continue a te aprisionar, continue a te manter no mesmo patamar em que você se encontra. Deus quer rasgar o nosso interior hoje. Ele quer tirar para fora tudo aquilo que nos trava, tudo aquilo que empaca as nossas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esses podem ser os problemas que também nós enfrentamos. Somos salvos, mas o quanto ainda da velha criatura resistem em não nos deixar. Esses sintomas que os judeus nos mostram na continuação dessa história podem ajudar a cada um de nós a nos conhecer melhor e a nós nos livrarmos definitivamente das prisões que ainda carregamos. Amém? Mas para isso, nós vamos perceber esses sintomas que eles carregavam, muito forte ainda dentro da alma, dentro dos corações e dentro das reações deles. Esses sintomas faziam com que a vitória não chegasse de uma maneira definitiva na vida deles. Mas esse não é propósito de Deus, nem para a vida deles e nem para as nossas vidas, em nome de Jesus. No capítulo 14, nos versículos de 9 a 12, o texto diz assim: perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos, e o seu exército, e os alcançaram, acampados junto ao mar, perto de Piairote, defronte de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito: deixa-nos,
para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Queridos, um milagre havia acontecido. Deus operava um grande sinal na vida de todos eles. E ao primeiro sinal, qual foi a reação daquele povo? Qual foi a reação daquele povo? Eles já começaram a blasfemar contra o Deus que tira cada um de nós do Egito. Eles começaram a blasfemar contra tudo aquilo que já havia acontecido na vida deles. Tudo aquilo que já havia acontecido na vida deles. Isso acontece quando nós encontramos Jesus. Nós estamos ali novinhos na nossa fé e vem aquele medo, né, das coisas não estarem acontecendo na nossa vida. E vem aquele medo das coisas voltarem para trás, das pessoas começarem a nos perseguir. Isso eu creio que tem acontecido com cada um de nós quando se converteu. É a família que se levanta contra, são os amigos que deixam de ser amigos, são os desejos que carregamos dentro de nós que vêm à tona, aqueles desejos das festinhas, da bebedeira, das amizades, de passar a madrugada bebendo, se divertindo. Tantas coisas vêm na nossa cabeça. E quando Jesus entra no nosso coração, quando o Espírito Santo ele faz morada dentro de nós, nós somos incomodados quando nós vamos enfrentar esse tipo de situação nas nossas vidas. Se você não enfrentou esse tipo de situação, é que você estava bem calçado na palavra, é que o Espírito Santo de Deus havia entrado no seu coração de uma forma muito forte. Mas eu creio que cada um de nós possa ter passado por um problema desse tipo. Me lembro da minha mãe. Você vai mudar de religião agora? Queridos, seguir a Jesus não é uma religião. As pessoas não entendem isso. Seguir a Jesus é um modo de vida. É uma transformação sobrenatural que nós passamos. Nós conseguimos enxergar as coisas erradas que nós fazíamos. Isso é fantástico, queridos. Isso é maravilhoso, porque nós podemos deixar essas situações de coisas erradas que fazemos. E isso vai se tornando um processo natural. Isso vai se tornando um processo normal na vida da gente. E a gente já não deseja mais aquelas coisas que afastam a presença de Deus de nós. Mas aquele povo, ao primeiro sinal de dificuldade, ele já queria voltar para trás. E queria lembrar das coisas passadas, como se o Egito fosse o melhor lugar possível para viver. Queridos, que engano que é isso na vida das pessoas. Nós precisamos nos livrar das prisões que carregamos dentro de nós, da nossa mente, da nossa alma. A liberdade da escolha é isso que Deus nos dá. Você quer caminhar com Ele ou quer caminhar sem Ele? Essa é a liberdade que Ele te dá. Ele não vai te obrigar a nada. Mas como é bom servir ao Senhor, como é bom andar nos caminhos do Senhor. Isso é maravilhoso, isso é fantástico. Isso é sobrenatural. Que as coisas vão acontecendo na nossa vida. Mas Deus, Ele não abriu mão daquele povo. Como Ele não abre mão de cada um de nós. Precisamos deixar o saudosismo para trás, queridos. A nossa vida hoje é muito melhor da vida que nós tínhamos no passado. Mas muito, muito, muito melhor. Hoje você tem um prumo, hoje você tem um rumo na sua vida. Você sabe que você vai para Jerusalém Celestial, meu amado, minha amada. Esse é o nosso destino. Aleluia! Forte aplauso ao Senhor. Esse é o seu destino. Não é ficar no lugar passado em que você se encontrava.
Esse é o destino. Oh, glórias por isso. Como é tremendo ter essa promessa. Mas a resposta de Deus chegou no mesmo momento para eles. Em Êxodo 14:13, Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Essa é a promessa de Deus para a sua vida. Essa é a promessa de Deus. Aquela vida pequena que você levava, você nunca mais vai tornar a ver. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém? Nunca mais nós tornaremos a ver aqueles egípcios. Mas, para que isso aconteça, você precisa fazer a sua parte. Você não pode continuar na mesma condição em que você se encontra. O que Deus propôs para o povo ali? Nos versículos 15 e 16. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Amém, queridos? Mas, para que o mar abra, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos marchar e nós precisamos colocar os nossos pés nas águas. Se você foge das situações nas suas vidas, na sua vida, você não vai conseguir vencer. Você tem que enfrentar. Aquela pessoa que chega para você e fala que você é bobo, que você está engordando o pastor, que você está dando dinheiro para a igreja, que agora você é bobo, que você não faz as coisas boas, o que você vai dizer para essa pessoa? Você abaixa a sua cabeça? O que você vai dizer para essa pessoa? Você levanta a sua voz e diz: eu sirvo ao Deus vivo, o Deus sobrenatural que me alcançou, que alcançou a minha vida. E hoje eu levo uma vida muito melhor daquela que eu levava. Não são essas coisas pequenas que o mundo proporciona que vão trazer satisfação no meu coração. Você tem que ter essa resposta pronta para as pessoas. Você precisa ter essa resposta pronta para as pessoas. E ter uma palavra de vida para as pessoas também. Você tem que lançar o evangelho no coração das pessoas, que Deus vai te dar autoridade para que essa pessoa se quebrante diante do Senhor e entregue ali o seu coração diante do Deus vivo, aquele que vive e reina para sempre. Amém? Amém, queridos? Nós temos que fazer o nosso papel, nós temos que pisar, nós temos que marchar, nós temos que seguir em frente. Se você não marcha, se você não segue em frente, você fica olhando para o seu passado. Você deve olhar para o passado sim, mas como um exemplo da vitória que você está tendo na sua vida. Tudo na nossa vida é experiência. E Deus, Ele não deixa de aproveitar todas as experiências que nós passamos na nossa vida. Deus, Ele está sempre pronto a nos buscar, a nos levar a novos patamares, a mostrar que aquilo que aconteceu conosco lá no passado pode ser um exemplo de vitória na nossa vida hoje, porque Ele é conosco, Ele está com cada um de nós. Amém? Vamos vencer essa área, esses sintomas que podem se apresentar em cada um de nós. Mas o povo continuou andando, o povo continuou saindo do Egito para ir adorar a Deus. E no capítulo 15, dos versículos 22 a 24, mais uma experiência surge na vida daquele povo. A palavra diz assim: fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho. Eles atravessaram o mar a seco. E Deus fechou o mar. E todos os egípcios que estavam perseguindo, eles foram mortos ali naquela experiência. Uma experiência sobrenatural. Deus parou o vento, Deus parou a água e fez o povo passar
a seco. Queridos, que experiência tremenda, eles experimentaram isso na vida deles, mas eles continuaram, o que vai acontecer logo em seguida? E saíram para o deserto de Sur, depois de sair do Mar Vermelho. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água, afinal chegaram a Mara. Todavia, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Queridos, o Deus que havia aberto o mar para eles passarem a seco, o que é um pouco de água para beber diante de tudo aquilo que ele havia feito? Ele quebrou o coração do faraó para que o povo saísse daquela situação. Conseguir água seria uma coisa tão pequena diante da grandiosidade de Deus. E aí começou a murmuração, queridos. Murmuração. Que coisa terrível que é a murmuração, a fofoca. É isso que tem abalado o mundo em que nós vivemos, a murmuração, a fofoca, aquelas conversas de bastidores. Que coisa terrível que é isso que esse povo fazia. Eles murmuravam contra Deus diante de Moisés, que era o representante de Deus ali no meio daquele povo. Quantas coisas nós estamos deixando de falar na frente das pessoas e falamos por trás e murmuramos. Queridos, isso não engrandece o nome de Deus. Isso não traz Deus como sendo Senhor das nossas vidas, como sendo Senhor dos meus pensamentos, da minha mente, Senhor da minha boca, das minhas palavras. Será que isso é difícil para cada um de nós, se nós entregarmos o nosso coração a Deus? E a precipitação, quantas vezes a precipitação vem à tona nas nossas, em cada um de nós, nos nossos desejos, nas nossas emoções? Quantos de nós somos levados pelos sentimentos momentâneos? Deus já havia feito. No primeiro sintoma ali, no primeiro sinal de falta de água, eles já começaram a murmurar, a reclamar. Quantas vezes nós quebramos a cara em coisas que fazemos por nos precipitarmos? Deus não estava presente? Estava ali, queridos. Estava ali presente. Vocês acham que Deus não estava percebendo que eles estavam com sede depois de 3 dias no deserto? Queridos, Deus sabe todas as coisas. Deus conhece o nosso pensamento antes dele surgir na nossa mente. Deus sabe todas as coisas. E por que nós não confiamos? Por que nós não esperamos o que Ele vai fazer? E quantas vezes reclamamos? Alguém aqui não reclama alguma coisa para Deus? Ô Senhor, está difícil, né? Mas você está fazendo aquilo que Deus quer para você? Ô Senhor, está doendo, né? Mas você está fazendo aquilo que Deus espera que você faça? Quantas vezes nos precipitamos? E a descrença, quando nós murmuramos, a descrença ela toma parte do nosso interior. E nós deixamos de acreditar, como aquele povo deixou de acreditar que Deus ia arrumar a água para eles. A água estava amarga, estava ruim, não dava para beber. Mas Deus, Ele é Senhor de todas as coisas. Deus, Ele muda situações. Deus muda situações. E Mara nos leva a coisas amargas, né? Amargura. Queridos, quantos de nós estamos nos tornando pessoas amargas? Aquelas pessoas que reclamam de tudo,
que não se sentem satisfeitas com nada, que não conseguem enxergar aquilo que Deus tem feito. Quantas vezes nós não nos colocamos nesse tipo de situação? E meu irmão, minha irmã, como é difícil conviver com uma pessoa amarga, não é? Aquela pessoa que chega para você, tá ruim, não tá bom, não tá nada certo, eu fui fazer isso hoje, tropecei, não sei o que lá. Quantas coisas! Uma pessoa amarga, né? Que você não se sente bem do lado dela. Esse é um sintoma muito sério que nós podemos deixar entrar na nossa vida. Os reclamões. Não vamos ser reclamões. Vamos ser pessoas que se sentem abençoadas e que são abençoadoras, que liberam palavras de vida para as outras pessoas. A palavra nos ensina que a nossa boca, ela é feita para abençoar as outras pessoas, para liberar palavras de bênção para as outras pessoas. Ou você sai reclamando que a joanete está doendo, que a perna está doendo, que tudo está doendo. Querido, se você está se sentindo assim, conversa com Deus, chora na presença de Deus. Não vai reclamar, mas pede. Você serve a um Deus vivo, a um Deus sobrenatural. E Ele pode mudar todos os quadros de dificuldade que você esteja enfrentando em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Como é difícil conviver com uma pessoa amarga, né? E como é difícil a pessoa perceber que ela é amarga. Como é difícil. E isso é muito claro, principalmente dentro de casa. Quando uma pessoa faz alguma coisa, nós temos que nos policiar. A pessoa faz algo de errado, o que você chega em cima daquela pessoa e libera uma palavra de julgo? Pula com os dois pés no peito da pessoa, né? Arrasa a pessoa. Que coisa terrível que é isso, queridos. A pessoa não erra porque quer. Todos nós temos dificuldades. Todos nós temos limitações no nosso jeito de ser. Vamos liberar palavras de bênçãos para as pessoas. Amém? Em nome de Jesus. Mas Deus, Ele respondeu ali para aquele povo que estava murmurando. E está lá em Êxodo 15, de 25 a 27. E o que a palavra de Deus fala? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Mas Deus deu-lhes ali estatutos e uma ordenação. Deus já estava meio cheio daquele povo, né? Apesar de todo o amor que Ele tem, Ele trouxe uma palavra de confronto para aquele povo. E Ele traz uma palavra de confronto para cada um de nós também. E o que Ele fala? Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação. E ali os provou e disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Aleluia! Deus é o Senhor que te sara. E quando Ele sara o seu interior, o que Ele pode trazer para você? E o texto continua. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. A fonte de Mara devia ser uma fonte pequena, tá certo? E Ele pode até adoçar aquela água para cada um de nós. Ele pode tirar até a amargura daquela água para cada um de nós.
situações pequenas que nós estamos enfrentando. Mas a promessa dele qual que é? Que ele vai nos sarar dessa situação e ele vai nos levar para onde? Para um lugar que tem muito mais fontes de água. Isso é uma promessa para a sua vida, meu querido, minha querida. Isso é uma promessa. Entregue a sua amargura nas mãos do Senhor. Entregue toda a sua murmuração nas mãos do Senhor e Deus vai te transformar. Ele vai levar a sua vida para um patamar diferente daquele que você se encontra. Ele vai trazer crescimento para você, em nome de Jesus. E o povo continua andando. E nós continuamos andando na nossa vida também. Em Êxodo 16, versículos de 1 a 3, o texto diz assim: partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai. Aos 15 dias do 2º mês, depois que saíram da terra do Egito, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxestes a esse deserto para matardes de fome toda essa multidão. Queridos, o que esse povo tinha no coração? E o que nós podemos ter no nosso coração? Mais murmuração, mais falta de fé, mais falta de posicionamento. Esse é um sintoma. Quando nós não nos posicionamos, quando nós não exercemos a nossa fé. Deus nos restaurou para nós levarmos uma vida de fé. Independente das situações, Ele coloca no nosso interior uma fé que é inabalável, que nós haveremos de vencer as nossas lutas. E nós precisamos nos posicionar, nós precisamos ter uma posição concreta nas nossas vidas diante de Deus. Deus é o nosso Senhor ou não é? Nós precisamos nos posicionar. Ele é o nosso Senhor só na hora que nós estamos com os irmãos? Ou Ele é o nosso Senhor quando nós estamos diante de todas as pessoas que não conhecem a Deus? O que você vai testemunhar? Como é que você se posiciona? Você continua sendo o agente secreto do Senhor aqui na terra? Ou você continua sendo uma testemunha viva do Deus especial que nós servimos? Amém? E Deus responde novamente àquele povo. Ele não queria perder aquele povo. No versículo 4 do capítulo 16, então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Deus já havia dado um estatuto, já havia dado uma ordenança. E eles vêm murmurando, reclamando, demonstrando falta de fé. A esperança de Deus é que nós nos posicionemos, é que nós assumamos o papel que está reservado para cada um de nós, em nome de Jesus. E o povo continuou andando. Em Êxodo 17, de 1 a 3, o texto diz: tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhe Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizestes subir do Egito para nos matares de sede a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Queridos, se com todos os sinais que você tem feito, que Deus tem feito na sua vida, você ainda continua levando essa vidinha de murmuração, de falta de fé,
O que Deus pode fazer na sua vida? O que você acha que Deus pode fazer na sua vida? Isso lembra para cada um de nós aqueles ciclos de altos e baixos na nossa vida espiritual que levamos. Isso é um sintoma muito sério. Tem dia que nós estamos lá no céu, mas tem dia que nós estamos lá no inferno sendo pisados por Satanás. Essas alternâncias na nossa vida espiritual não podem acontecer. A nossa vida espiritual tem que ser crescendo. Queridos, nós vamos na direção da onde? Nós vamos na direção do céu. O céu é um lugar alto. Quantas vezes nós nos lembramos das crianças que cantam que o céu é um lindo lugar, que o céu é um lugar alto. E é para lá que nós vamos. Como é que nós podemos descer? Depois para subir, é um trabalho muito grande. Nós precisamos estar crescendo na nossa vida espiritual. Nós não podemos titubear. Esse é um sintoma que você não está cumprindo aquilo que Deus pediu para você. Se você anda cheio de altos e baixos, você precisa lutar contra isso. Você precisa entregar a sua vida na mão do Senhor. Você precisa entregar a sua vida na mão do Senhor. E Deus não deixa essa situação sem resposta. Deus não deixa nenhuma situação sem resposta na sua vida. Se você buscar a presença dEle, Ele vai te responder para todos os anseios, tudo aquilo que aperta o seu coração. E Ele respondeu para o povo. E chamou aquele lugar Massá e Meribá. Perdão. A resposta de Deus está nos versículos 5 e 6. Eu estou adiantando aqui. Respondeu o Senhor a Moisés: passa adiante do povo e toma contigo algum dos anciões de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá a água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. Queridos, Deus nos chama para sermos anciãos. Por que Moisés levou os anciãos? Que eram as pessoas que tinham mais intimidade com Deus. E é para isso que Deus nos chama, para termos intimidade com Deus, para buscarmos a presença de Deus, para sermos marcados pela presença de Deus. Esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. E quando nós não aceitamos isso, a gente vê qual foi a reação de Moisés, né? Moisés chamou o nome daquele lugar, Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel e porque tentaram ao Senhor dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? O que significa Massá, queridos? Massá significa tentação. O que significa Meribá? Conflito ou contenda. Tentação é algo que não vem de Deus. E quando nós tentamos a Deus com as nossas murmurações, com as nossas pequenices, com as nossas criancices, essa é uma realidade que comanda as nossas vidas. Nós precisamos lutar contra isso. Nós precisamos lutar contra esse tipo de situação. E essa contenda, tudo isso que nós criamos, essa falta de fé diante de Deus, ela traz consequências sérias nas nossas vidas. E isso é o que nós vemos lá no capítulo 17, dos versículos 8 a 16. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso, ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, e por isso tomaram uma pedra
e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e ao seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória num livro e repete-o a Josué, porque hei de riscar totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é minha bandeira. Queridos, a nossa vida pequena faz com que os Amaleques cheguem na nossa vida. O que pode significar o Amaleque na sua vida? Pode ser um problema financeiro. Isso é falta da presença de Deus. Pode ser um problema físico. Muitas vezes isso pode ser falta da presença de Deus. Pode significar um problema emocional para você. E muitas vezes isso pode significar a falta da presença de Deus. Nós não podemos nos tornar dependentes dos Amaleques. Amaleque é um ser que ele ataca, ele vive no deserto. E ele ataca as pessoas quando elas menos estão esperando. Amaleque é aquele que atraca por trás. Ele vem sorrateiramente. Nós não podemos estar sujeitos a esse tipo de situação nas nossas vidas. E nós temos uma rocha para nós sentarmos como Moisés sentou. É o nosso Senhor Jesus Cristo, queridos. E Ele vai nos sustentar nessa batalha. Ele vai nos sustentar nessa luta. Ele vai nos sustentar diante de todas as dificuldades, porque Ele morreu a minha morte, Ele morreu por mim. E é isso que nós precisamos nos apegar. Amaleque nenhum vai roubar a nossa paz. Amaleque nenhum vai roubar as nossas certezas. Amaleque nenhum vai roubar as nossas convicções, porque nós servimos a um Deus vivo, a um Deus sobrenatural, queridos, que opera sinais e maravilhas, que dá água para nós bebermos, que nos tira do opróbrio, que nos tira das situações terríveis em que muitas vezes nós nos encontramos. Precisamos segui-lo, precisamos adorá-lo. E o povo chegou ali no Monte Sinai. Depois de 3 meses naquela batalha, o povo chegou ao Monte Sinai, no lugar de adorar a Deus. Aonde nós adoramos a Deus? No nosso coração, porque Deus é presente em cada um de nós. E isso é ponto de partida para tudo aquilo que nós fazemos, para tudo aquilo que pensamos, para as nossas atitudes, para a forma como agimos. Isso vai ser a nossa vitória. E nós nos encontraremos ali na Jerusalém Celestial. Lugar de luz, lugar de vida, onde não vai precisar de lua, não vai precisar de sol para iluminar. Você não vai precisar de lâmpada elétrica, porque o Senhor Jesus estará ali e toda a iluminação virá dele. A presença do Senhor Jesus é luz para todas as coisas. Essa é a realidade que nós enfrentaremos ali. Realidade boa. Mas isso pode ser uma realidade hoje para cada um de nós. Quando nós lutamos para sair tudo aquilo que é velho de dentro de nós. A velha criatura precisa sair de dentro de nós, precisa ser arrancada do nosso interior. Em nome de Jesus. E Deus tem uma promessa para cada um de nós, como teve para aquele povo. No capítulo 13 de Êxodo, versículo 21 a 22, o texto diz assim: o Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo para os alumiar.
a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Meu irmão, minha irmã, tome essa promessa de Deus para a sua vida. Tome essa promessa de Deus para o seu caminhar, para o seu pensar, para o seu agir, para os seus relacionamentos, para tudo aquilo que você faz no seu trabalho, dentro da sua casa, onde você plantar o seu pé, Deus estará com você e Ele vai iluminar a sua vida. Ele vai iluminar você no seu interior. Ele vai iluminar os seus pensamentos. Ele vai iluminar a sua boca para você não murmurar. Ele vai iluminar as suas atitudes para você não machucar as pessoas ou machucar a Deus com as suas atitudes. Essa é a promessa de Deus para a sua vida. Em nome de Jesus. Amém? E eu gostaria de estar orando por você agora. Enquanto os músicos sobem. Hoje é um dia de ceia. E nós não iremos chamar vocês aqui na frente. Tá certo? Gostaria que o pastor Esdras e a Rediane se preparassem já. O coral se preparasse para subir. E nós vamos estar orando. Orando para que tudo aquilo que é Egito dentro de nós ainda seja arrancado. Para que nós saiamos daqui nessa manhã totalmente libertos de tudo aquilo que é passado, que amarra as nossas vidas. E saindo daqui para um relacionamento novo, um relacionamento de vitórias, um relacionamento de certezas com o nosso Deus. Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça nessa hora. Que você curvasse a sua cabeça. Mas que você abrisse o seu coração também. Não adianta você lutar contra certas coisas que o Espírito Santo de Deus tem colocado na sua mente, na sua alma nessa hora. Não adianta você lutar contra isso. Porque Deus está te mostrando. Durante todo esse tempo Ele te mostrou ainda áreas da sua vida que você precisa mudar. Que você precisa abrir diante de Deus, que você precisa rasgar diante de Deus ainda. Deus está te mostrando que Ele quer ser Senhor de cada área de você, não só do seu físico, não só do seu espírito, mas da sua alma, das suas emoções. Deus, Ele quer ser Senhor. Deus, Ele quer comandar. Deus, Ele quer te mostrar tudo aquilo que você tem feito de errado para que você se submeta à vontade dEle. E Ele está sempre pronto a te perdoar. Ele está sempre pronto a trazer uma palavra de amor para você. Esse é o nosso Deus, é um Deus de amor. Diante de toda aquela murmuração daquele povo quando saiu do Egito, Deus não os abandonou. E mesmo diante de tudo aquilo que Deus fez para aquele povo, aquela geração não entrou na terra prometida. Ela não entrou na terra prometida pela dureza de coração, pelo desvio dos pensamentos, pela murmuração, pela falta de fé. Mas esse não é um caso de cada um de nós aqui nessa manhã. Não é o nosso caso, porque Deus, Ele é presente nos nossos corações. E Ele vai colocar uma certeza em cada um de nós nesta manhã, do papel que nós temos, do papel que nós cumprimos, do propósito que Ele tem na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Pai, eis aqui a Tua igreja, Senhor. Eis aqui cada um de nós, meu Pai. Com o coração aberto diante do Deus sobrenatural que nós servimos, do Deus que é Senhor de todas as coisas, do Deus que abriu o mar vermelho, do Deus que muda todas as condições de falta de comida, de falta de trabalho,
Nós abrimos o nosso coração diante deste Deus e dizemos para Ti, Senhor, eis-nos aqui, Senhor. Muda tudo aquilo que é sintoma ainda de velho na nossa vida, meu Pai. Muda, Senhor, tudo aquilo que tem me levado a enfrentar altos e baixos na minha vida espiritual, Senhor. Muda, Senhor. Nós abrimos o nosso coração diante de Ti, para que essa transformação aconteça no coração de cada um de nós, na certeza, meu Pai, na certeza do Deus que servimos, na certeza do Deus sobrenatural que nós servimos, o Deus de milagres, o Deus de sinais e o Deus de maravilhas. Ajuda-nos, Senhor, a caminhar nessa direção, meu Pai. Que o Senhor esteja sempre à frente, Senhor, iluminando os nossos passos, os nossos caminhos. E que o Senhor esteja ao nosso redor, Senhor, guardando a cada um de nós. E coloca uma certeza, Senhor. Unja-nos nesta manhã com a certeza, Senhor, de que nós não ficaremos no caminho, meu Pai. Nós caminharemos na direção da Jerusalém Celestial, que é a nossa promessa. O lugar santo, o lugar bendito, o lugar que é a nossa morada. E que essa certeza, meu Pai, seja sempre no nosso coração. E que a nossa vida, Senhor, seja para Te louvar, para Te servir e para Te adorar. É isso que oramos diante de Ti, meu Deus, em nome de Jesus. E que você levante um forte aplauso ao Senhor nessa hora. O Deus que comanda a sua vida, o Deus do sobrenatural, o Deus de sinais, o Deus de maravilhas que você tem dentro de você e que não vai te deixar ficar no caminho, em nome de Jesus.